Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. É 30 de agosto, vamos ler mais um provérbio hoje? Mande embora o zombador e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Provérbios, capítulo 22, versículo 10. Temos como título hoje, Semear Paz. O homem contencioso acrescenta lenha ao fogo, lança carvão na brasa, porque gosta de acender rixas por onde anda. Há pessoas que têm perversidade no seu coração e a todo o tempo maquinam o mal, semeiam contendas por onde passam. Outras, porém, simplesmente adquiram o hábito de falar mal, mas também semeiam contendas entre irmãos. Em ambos os casos precisam da luz do Senhor para se arrependerem e mudarem de postura na convivência coletiva. O maior causador de danos na edificação da igreja é o homem perverso que espalha contendas e o difamador que separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Paulo disse que se alguém quer ser contencioso, saiba que não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11, 16. Devemos fazer de tudo para afastar de entre nós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. 2 Coríntios 12, 20. Antes, pelo contrário, somos os que semeiam paz, amor, alegria, tolerância, perdão entre os irmãos. Amém. É verdade. Temos que semear paz em todos os lugares por onde andamos. Temos que ser o bom perfume de Cristo, levar vida. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Luciana da Silva Gomes Caires. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãs? Bom dia. Hoje irei ler a semana 1, sábado, e o ler com oração é Atos 4:13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. O título da mensagem é A Nova Dispensação, a Dispensação da Fé. Ontem vimos que, após a cura de um coxo de nascença diante do templo de Jerusalém, a oposição dos judeus a Pedro e João aumentou. Os líderes judeus ficavam cada vez mais ressentidos por eles ensinarem o povo a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam no cárcere. Pedro e João eram homens iletrados e incultos, mas pregavam com ousadia e poder. Com as autoridades do povo reunidas no Sinédrio, decidiram proibir que eles falassem ou ensinassem em nome de Jesus,
Mas Pedro e João manifestaram-se firmes e fiéis em testemunhar o que viram e ouviram. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós outros que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Caro leitor, nós também somos testemunha de tudo o que está acontecendo em nossos dias. Precisamos ser firmes e ousados a testemunhar os milagres que o Senhor tem feito em nosso meio. Depois de ameaçados, Pedro e João foram soltos, estando com ele o homem que fora curado. Nada tinham a dizer em contrário, e todo o povo glorificava a Deus por isso. Uma vez soltos, eles procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que ocorrera. Todos levantaram a voz a Deus em oração. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. As autoridades humanas podem pressionar a igreja a se calar. Elas têm o poder para usar força policial e militar se quiserem. Isso foi o que ocorreu na Idade Média. Muitos foram perseguidos e violentamente mortos. Contra essa violência, a igreja não tem como fazer nada. Quem defende é Deus. A Ele apelamos. Essa é a atitude da igreja. O Senhor vê todas as coisas e sabe o que faz. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a autoridade máxima. O inimigo instiga os líderes das nações a se libertar de toda a autoridade de Cristo. E sob essa rebelião, infelizmente, foram incluídos os líderes dos judeus. Não queremos revidar pagando na mesma moeda. Nessa situação, a igreja orou em unanimidade. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o que anunciam com toda a intrepidez tua palavra. Essa é a nossa arma. Deus não armou sua igreja com tanques e mísseis, mas com o Espírito Santo, com sua palavra. Nossa arma é a palavra e nossa intrepidez para usá-la vem do Espírito. No capítulo 4 de Atos, lemos: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em seguida, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Essa é a resposta de Deus à oração da igreja. Não é Deus vindicar nosso sofrimento, mas nos armar com o poder do Espírito Santo para levar o Evangelho adiante. Nós apenas queremos ter liberdade de pregar o Evangelho com intrepidez. Deus não entregou uma metralhadora em sua mão, mas entregou a imersão da palavra. Como você pode lutar? Envie a imersão para seus contatos. Essa é uma grande arma que torna a sociedade permeável à pregação do Evangelho. Muitos se beneficiarão dessa palavra. Essa é a maneira de você anunciá-lo com intrepidez. Continuando em Atos, os apóstolos foram novamente detidos, colocados numa prisão pública. À noite, um anjo do Senhor apareceu, abriu as portas do cárcere e os ordenou voltar a falar as palavras da vida. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja.
Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Essa é a arma que Deus tem. Nossa resposta a toda pressão e perseguição é pregar o Evangelho. Por isso precisamos de mais seapistas, mais comportores, do TCC, adolescentes, jovens e intendentes, isto é, de irmãos que sejam engajados em anunciar a palavra com intrepidez. Os sentinelas não os viram sair da prisão e ficaram perplexos. Tendo ouvido isto, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam convocaram um sinédrio a todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltaram, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Essa é a nova dispensação do Espírito, a dispensação da fé. Esse é o tempo da igreja. Tudo isso está disponível para nós. Temos o Espírito Santo e a palavra que opera milagres. Amém. Jesus é o Senhor. Eu sou um canal do Rio da Vida. Vamos fazer a imersão no sábado? Eu sou um canal do Rio da Vida. Eu sou um canal do Rio da Vida. Do Rio da Vida. Do Rio da Vida. Eu sou um canal do Rio da Vida. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes do programa Mais Amorosas. Nós, mulheres que amamos a nossa família, temos que estar sempre antenadas, né, irmãs? Sempre conectadas aí na palavra que o Senhor tem falado para nós, né? O Senhor tem dispensado a sua vida para nós e nós aproveitamos todas as oportunidades, não é verdade? Amém. Louvado seja o Senhor. Quero ler para vocês Ezequiel 47:12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Esse rio que está fluindo, como nós lemos ontem, né? O rio da graça que flui nas suas ribanceiras, nas margens dos rios, vai nascer toda sorte de árvore frutífera. Né? Assim é a palavra do Senhor, né? Ela produz frutos, né? Não fenecerá a sua folha, não vai envelhecer, não vai cair. O Senhor é quem sustenta até a folha de uma árvore. Nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Essa árvore
é nova, ela produz frutos novos, porque as suas águas saem da onde que nós vimos ontem? Do santuário, né? Sai do templo de Deus. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Essa é a árvore da vida que vai estar lá na Nova Jerusalém, certo? E esse rio já está correndo, né? Já está nos nossos dias dando fruto. Amém? Jesus é o Senhor. A obra de Deus provém do fluir da graça. Esse é o título de hoje. Há um rio em nosso interior que deseja fluir de nós. Por isso devemos deixá-lo fluir. O livro de Ezequiel registra, capítulo 47, versículo 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O Mar Morto recebe as águas e as retém, porque está localizado muitos metros abaixo do nível do mar e não tem saída para o oceano. Por isso esse mar é chamado de morto, porque as águas que chegam até ele param ali. Ele só recebe e não partilha o que recebe. Talvez tenhamos vivido por anos a vida da igreja como um mar morto. Tínhamos muitas riquezas da palavra, mas apenas as armazenávamos e não as fazíamos fluir da gente, né? Não levávamos adiante. Agora, porém, mergulhando nesse rio, até as águas do Mar Morto se tornam saudáveis. Muitos eram como esse mar, mas hoje estão saudáveis, pregando o evangelho, praticando o posso orar por você, fazendo comportagem. O resultado disso é, que diz em Ezequiel 47, versículo 9, que fala sobre este rio. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Quando temos o fluir do rio, que saía do jardim do Éden, a árvore da vida volta a ser oferecida ao homem. Você pode ler Ezequiel 47, versículo 12, que diz assim, junto ao rio, é o versículo que a gente leu agora há pouco, junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, o rio da graça que saiu do livro de Efésios está fluindo ao longo do livro de Colossenses e produzindo muitos frutos. O acesso à árvore da vida foi vedado ao homem em Gênesis por causa do pecado. Mas agora, com o fluir do rio, vem também a árvore, que dá fruto nos seus meses. Por isso, a obra de Deus não é uma mera obra cristã feita por homens, mas frutos que damos pelo fluir do rio. Não é o quanto o homem faz para Deus, mas sim o quanto ele é usado como canal para fazer o rio passar, permitindo ao próprio Deus realizar sua obra e gerar frutos. E as folhas são remédio. Então, quem está no rio produz frutos e leva cura às pessoas. No livro de Apocalipse, também vemos o fluir do rio e a árvore da vida. Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Na eternidade sem fim, esse rio sairá do trono de Deus e do Cordeiro.
O Cordeiro estará totalmente no controle de todas as coisas e terá entregado toda a autoridade ao Pai. Esse é o trono de Deus e do Cordeiro, de onde sai o rio. E no meio da sua praça está a árvore da vida, que foi restituída ao homem por meio do fluir do rio. A árvore da vida produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. O fruto aqui é a obra de Deus. Sua vontade sendo feita na terra. Esse é o fruto que Deus deseja obter em nós. Não é a obra de nossas mãos, mas é o resultado do nosso desfrute do rio da graça, da palavra profética e da imersão na palavra. Se desfrutarmos a palavra e a ela obedecermos, certamente produziremos esses frutos. A obra que Deus quer fazer hoje é produzir fruto. E as folhas da árvore serão para a cura dos povos na eternidade sem fim. Ou seja, continuaremos levando cura às nações. Quem está mergulhado nesse rio? Produz fruto para Deus e leva cura às nações. Louvado seja o Senhor. Você já mergulhou nesse rio? Se ainda não mergulhou, é hora de entrar nele, porque ele é o rio da graça, que está fluindo de dentro de nós e ele vai até a eternidade. Amém? Esse rio é cheio de vida divina. Senhor, a vide és, se permaneço em ti irei crescer mais e mais. As bodas do meu rei, prossigo eu aqui, bordando as vestes nupciais. E no milênio, então, os inimigos teus serão, pois, reduzidos a pó. Com cetro e bastão, na terra e nos céus, em paz reinará Siló. Até voltares, ó Senhor, só desse fruto vou comer. Ser restringido assim é bênção para mim. Na vide permanecer. Tudo está debaixo dos pés de Cristo. Louvado seja o Senhor. Que segurança, hein, irmãs? O Senhor tem o domínio de tudo. Aleluia. Graças a Deus. Obrigada pelo rio que flui, Senhor. Obrigada pela vida que está sendo gerada aí nos dois lados, nas duas ribanceiras desse rio, árvores frutíferas que alimentam as nações e as folhas que curam as nações. Nós estamos já curando as nações, né, irmãs? Esse rio que flui do templo de Deus, né? No passado, ele fluía no templo físico, né? Na porta, né? Na soleira da porta do templo, né? Mas hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. E esse rio, que estava lá no Jardim do Éden, agora está dentro da gente, né? É um rio da água viva. E por onde ele passa, ele dá fruto. Aleluia. Senhor Jesus, obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Nós não temos palavras para te agradecer por tão grande misericórdia, Senhor, nos salvar, Senhor, entrar dentro de nós, o Senhor nos dar a tua vida divina, o Senhor colocar esse rio que satisfaz todo o nosso espírito. E hoje nós podemos levar água viva para as pessoas, porque temos esse rio que brota dentro de nós. Senhor Jesus, Senhor, abençoe esta quarta-feira a nossa leitura bíblica, que possa jorrar água viva para dentro de nós,
possa também ter comida para satisfazer a nossa fome, saciar a nossa fome. Abençoa-nos, Senhor, edifica-nos com os irmãos e vem logo, Senhor Jesus. Amém. Queridas irmãs, que alegria, né? Nesta manhã a gente poder dizer, eu estou atada à videira verdadeira, né? Eu estou comendo dessas uvas, né? Ela me alimenta. Eu estou no rio da água da vida, que mata a minha sede. Senhor, isso é um fato para nós, irmãs. É verdade. É a nossa realidade. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Jó, capítulos 34, e vamos ler até o 36. Para encorajar vocês, são capítulos pequenos, tá? E cheios de conteúdo. Segunda fala de Eliú. Ontem a gente viu, na sua primeira fala, que Eliú era o mais jovem dos amigos de Jó. Então, ele deu preferência para que os idosos falassem primeiro. E depois, quando eles se calaram, então ele começou a falar. E pediu para que Jó ficasse calado, porque ele iria ensinar a sabedoria para Jó. Nós terminamos aqui, né? Então, hoje ele vai continuar falando. Vamos ver a segunda fala de Eliú, capítulo 34, versículo 1. Eliú disse mais, vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras, vocês que são instruídos, escutem o que eu vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Deus não perverte o direito. Versículo 5. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos, pois disse, de nada adianta ao homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus, o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso, o cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo, e o homem voltaria para o pó. Deus é justo e poderoso, versículo 16. Portanto, se você tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obras de suas mãos. De repente morrem, no meio da noite, as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invencível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra profunda bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo, antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos, sem os inquirir, e põe outros em seu lugar.
porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus. E este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Você prometeu parar de praticar a injustiça? Versículo 31. Se alguém se dirige a Deus dizendo, sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que eu não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer, escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale! Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá, Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta a rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Um breve comentário aqui, né? Eliú está mostrando a sua falta de sabedoria, né? Porque ele, como é o mais novo, né? E isso é próprio dos jovens, né? Não tem ainda equilíbrio, né? E o seu tom de falar é de repreensão para com Jó e colocando em dúvida as suas palavras, né? E realmente zombando em algumas frases, duvidando, né, da fidelidade de Jó, e isso prova a imaturidade de Eliú, né, embora ele se ache sábio. Então, a gente vai ver que lá na frente, né, o Senhor vai intervir e vai corrigir todas essas falas, né? Mas ele continua falando no capítulo 35. Então vamos ouvir terceira fala de Eliú. Eliú disse ainda, versículo 2. Você acha que é justo dizer, a minha justiça é maior do que a de Deus? Por que você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja. Contemple as altas nuvens acima de você. A sua impiedade só pode fazer mal ao homem. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez? Quem inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde. Por causa da arrogância dos maus, só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Você abre a boca com palavras vazias. Versículo 14. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espere em Deus. Mas agora, por que Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Tá animado aqui o nosso amigo, né, Eliú, e continua falando. Quarta fala de Eliú. Capítulo 36, versículo 1. Eliú seguiu falando e disse, mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus.
Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Deus é grande e não despreza ninguém. Versículo 5. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono com os reis, para sempre. E eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira e, quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Não se incline para a iniquidade. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar. Nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite, em que os povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade e a sua miséria. Deus se mostra grande em seu poder. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pode lhe dizer, cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O poder e a majestade de Deus, versículo 27. Ele atrai para si as gotas de água que seu pavor destilam em chuva. E qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Amanhã Eliú continua falando no capítulo 37, tá? Então, amadas, eu quero fazer uso agora de uma nota de rodapé da King James para maior compreensão dessas palavras, amém? Eliú discutiu que quando Deus permanece em silêncio, quando os oprimidos clamam, é porque seu clamor vem do orgulho e não da contrição. Deus ouve os arrependidos quando clamam a Ele, como nos diz Salmos, capítulo 4, versículo 3 a 4, capítulos 22, versículos 23 a 24. Se Deus não responde, o erro está no homem, não em Deus, né? Como diz 2 Crônicas também, 7:14, Jeremias, capítulo 11, 9 a 11. Jó tinha perguntado a Deus por que ele não respondeu os seus pedidos de uma oportunidade para apresentar seu caso diante dele. Eliú sugeriu que o silêncio de Deus não era por ele estar alheio à situação de Jó, e sim por causa da justiça própria de Jó em sustentar sua inocência,
diante da disciplina de Deus. Jó podia estar ignorando as muitas tentativas de Deus se comunicar com ele. Ele podia estar perdendo as suas oportunidades de exercitar a sabedoria que Deus lhe dera e de refletir sobre a provisão de alívio da parte de seu Criador em meio à sua aflição. Bem, Eliú terminou este discurso com uma nota semelhante à sua fala anterior, da qual relatou as tendências rebeldes de Jó, por Deus não ter dado o castigo completo que Jó merecia. Jó continuou tagarelando como um tolo em uma conversa infantil sem sentido, Então essa era a opinião, o parecer de Eliú, o mais novo dos amigos de Jó, achando que Jó está realmente em pecado, não se arrependeu ainda, então ele precisa se arrepender para que Deus possa ouvir o seu clamor, Então nós que estamos aqui fora da história, sabendo, do ocorrido, que o Senhor elogiou Jó, e o considerou um homem justo e reto, no meio de tantas pessoas, ele foi elogiado pelo próprio Deus. Mas Satanás instigou Deus, a colocá-lo numa situação de prova. E então ele está sendo agora provado como ouro, que depois que passar as provas vai ter muito mais valor. Então aprendamos com isso. Às vezes nós passamos por tribulações e a gente acha como Jó que é uma injustiça, que a gente não suporta mais, que a gente não aguenta mais. Mas quando você se volta totalmente para Deus e confia nele, quando tudo passar, você será uma pessoa crescida em vida. É como o ouro que passou pelo fogo e se tornou mais valioso, Então, isso é um exemplo para nós. Os que estão de fora podem até criticar, achar que você está errado e tudo, mas se a sua confiança está em Deus e você está passando por tribulações, não por coisas que você buscou, não está adulterando, não está infringindo a lei do Senhor, tem um coração de sempre se voltar a Deus e ainda está passando por tribulações, fique tranquilo, Deus está com você e você se sujeite nas mãos do Senhor, porque Ele vai trabalhar em você no meio dessa situação, tá certo? Não desanime, não blasfeme contra Deus, simplesmente agradeça ao Senhor. Senhor, eu preciso de tudo isso mesmo, Quando a gente vê a mão poderosa de Deus trabalhando em nós, nós devemos nos submeter e deixar o Senhor fazer a obra de transformação em nós. Amém? Continuemos, vamos prosseguir buscando o Senhor cada dia mais, Mais contato com a palavra, mais tempo para oração, sempre mais. Esse é o caminho, é a nossa meta. Sempre mais buscar o Senhor com intensidade. Esse é o nosso destino, Ser totalmente transformados. Aí quando o Senhor voltar, nós seremos arrebatados, porque já estamos santificados, já estamos transformados, aí então seremos glorificados. Aleluia! Jesus é o Senhor. Fiquem agora com a Marlene, que traz para nós Salmos, Provérbios e 2 Coríntios. Riquíssimo a leitura de hoje, tá? É com você, Marlene. Deus abençoe a leitura de vocês agora. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 44, versículos 1 até o 8. Provérbios capítulo 22, versículos 10 e 12. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Começando com Salmos. Apelo por auxílio divino. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a sua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais. Afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais.
pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora Provérbios capítulo 22, versículos 10, 11 e 12. Mande embora o zombador, e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Versículo 12. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. Agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Tesouro em vasos de barro. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês e vida. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus.
Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amanhã continuaremos com mais leitura bíblica. Tenham um bom dia na presença de Deus e assim o Senhor permitir estaremos de volta. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Entre o trono da graça e o trono da justiça. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Será que os cristãos estão preparados para a volta do Senhor? Será que estão amando o Senhor e sua palavra? Estão fazendo a vontade do Senhor e negando a si mesmos para deixar Cristo viver por meio deles? Precisamos hoje aproveitar a era do trono da graça, a fim de poder nos aproximar do Senhor para confessar nossos pecados e restaurar a nossa comunhão com Ele. Entre o trono da graça e o trono de justiça, o Senhor reservou um período para suprir seus filhos com o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada, porque hoje nós podemos desfrutar desse trono da graça, que está aberto a todo tempo para nós nos apresentarmos com confiança diante do Senhor, para poder confessar nossos pecados, tratar com cada situação na nossa vida, para que na era do trono da justiça nós possamos ter clarificado todo o nosso viver. Senhor, muito obrigada por esse período onde estamos sendo trabalhados por Ti e temos a presença do Espírito da vida em nós. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não em desespero, não em desespero. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, não desanimados, não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, Abatidos, mas não destruídos,